Bom dia, irmãos. Eu gostaria de falar um pouco sobre a realidade da ressurreição. Tolstói, em A Confissão, lá nos últimos palavras dele, diz o seguinte: existe algum sentido em minha vida que não será destruído pela inevitável morte que me aguarda? A ressurreição de Jesus é um grande problema histórico, não importa como encaramos. A maioria dos historiadores modernos parte da pressuposição filosófica de que a existência de milagres é impossível, o que torna altamente problemático a questão da ressurreição. No entanto, se você não crê na ressurreição, fica difícil explicar como a igreja cristã teve início. Mas a ressurreição aconteceu e isso muda totalmente a nossa vida. Às vezes, conversando com pessoas, elas dizem: tenho sérias dificuldades com esse aspecto do ensino de Cristo. Gosto da ética, gosto de alguns ensinamentos, de amar o próximo, de ajudar o necessitado, mas este assunto da ressurreição não consigo aceitar. Respondo muitas vezes assim: se Jesus ressuscitou dos mortos, você tem de aceitar tudo o que ele disse. Se não ressuscitou, por que se preocupar com qualquer coisa que tenha dito? A pergunta em torno da qual tudo gira não é saber se você gosta ou não gosta de seus ensinamentos, mas sim se ele ressuscitou dos mortos ou não. Foi assim que se sentiram os primeiros irmãos e crentes e ouvintes da notícia da ressurreição. Eles sabiam que, se ela fosse verídica, não mais seria possível viver como queriam. A ressurreição também significa que não precisamos ter medo de nada, nem das espadas romanas, os irmãos, nem do câncer, nem da Covid-19, de nada. Se Jesus ressuscitou dos mortos, isso muda tudo. Será que ele ressuscitou? Examinemos os motivos, as evidências e os argumentos e contra-argumentos. Eu dividi esse vídeo em 4 partes por causa do tempo. A maioria acha que quando se trata da ressurreição de Jesus, o ônus da prova cabe aos crentes, que deve provar que o fato aconteceu. Não é bem assim. A ressurreição também atribui aos incrédulos, aos céticos, o ônus da prova. Não basta simplesmente acreditar que Jesus não ressuscitou dos mortos. É preciso apresentar a explicação historicamente viável para o nascimento da igreja. É preciso fornecer algum outro relato plausível para o começo de tudo. A maioria dos que não creem que a ressurreição de Jesus realmente ocorreu oferece como explicação para o início do cristianismo um cenário mais ou menos assim. Eles dizem: naquela época os indivíduos não possuíam nosso conhecimento científico a respeito do mundo, acreditavam em magia e acontecimentos sobrenaturais. Eram presas fáceis de relatos sobre a Jesus e sobre a ressurreição, acreditavam em ressurreição de mortos. Os seguidores de Jesus ficaram desolados quando isso aconteceu. Eles dizem, como acreditavam que ele era o Messias, talvez tenham começado a sentir que Jesus continuava entre eles, guiando-os, vivendo em seu coração. Alguns podem até ter tido a impressão de ter visto ele. Com o passar das décadas, essa sensação de que Jesus continuava espiritualmente vivo transformou-se em histórias sobre a sua ressurreição física. Os relatos da ressurreição nos 4 evangelhos serviam para sustentar essa crença. Então eles dizem que isso é um relato alternativo apresentado para explicar tudo que tem no Novo Testamento, na área de sobrenaturais, em algo sobrenatural. Então a primeira coisa, nós temos sobre o túmulo vazio as testemunhas. A primeira falácia no relato alternativo que falamos é a afirmação de que as narrativas dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João obrigatoriamente se desenvolveram mais tarde, muito depois dos acontecimentos.
Argumenta-se que os dois principais elementos desse texto, dos textos que a Bíblia mostra, o túmulo vazio e as testemunhas oculares, foram invenções. Mas isso não é verdade. Os primeiros relatos sobre o túmulo vazio e as testemunhas oculares não constam nos evangelhos, mas nas epístolas de Paulo, as quais todos os historiadores concordam que foram escritos entre 15 e 20 anos apenas após a morte de Jesus. Um dos textos mais interessantes é 1 Coríntios 15, de 3 a 6, e diz o seguinte: Coríntios 15, de 3 a 6, diz o seguinte: porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois apareceu mais de 500 irmãos, de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Aqui Paulo não só fala do túmulo vazio e da ressurreição no terceiro dia, demonstrando falar de um acontecimento histórico e não um símbolo e não uma metáfora, mas também das testemunhas oculares. Paulo indica que Jesus ressurreto não apenas apareceu para os indivíduos e pequenos grupos, como também apareceu para 500 pessoas de uma só vez, e a maioria dos quais continua vivo, naquela época continuava vivo, na redação que foi feita da epístola ainda estavam vivos, de modo que podiam ser consultados para confirmar o fato. Essa epístola era dirigida a uma igreja, logo era um documento público que deveria ser lido pela igreja em voz alta. Paulo convidava qualquer um que duvidasse de que Jesus houvesse aparecido após a morte e procurar testemunhas para consultar, se isso tinha sido verdade. E como naquela época existia a Pax Romana, e eles vigiavam a região do Mediterrâneo e todas aquelas regiões conhecidas, eles poderiam verificar com as testemunhas se de que Jesus realmente apareceu. Então isso foi um desafio muito forte que Paulo deu. Outro elemento importante para o texto é que Paulo enfatiza estar contando com toda a fidelidade que havia sido transmitido. Acadêmicos críticos do século XIX e XX pressupõem que os primeiros cristãos utilizavam um processo para a transmissão de histórias folclóricas populares que as alterava, como uma versão cultural da brincadeira telefone sem fio. Todavia, nos estudos antropológicos mais recentes mostram que as culturas antigas faziam nítida distinção entre histórias fictícias e relatos históricos quando as transmitiam. Eles não eram idiotas. Não era permitido alterar os relatos, como cita Heinrich Buncan em seu livro Jesus e as Testemunhas Oculares. Ele diz que não era possível alterar. E é isto que Paulo afirma: os relatos da ressurreição por ele transmitidos foram conservados, inalterados, depois de narrados às pessoas que efetivamente viram Jesus. Ademais, os relatos da ressurreição na Bíblia eram problemáticos demais para serem inventados. Todos os evangelhos afirmam que as primeiras testemunhas oculares da ressurreição foram mulheres. A posição social inferiorizada das mulheres indicava que seu testemunho não constituía prova admissível em juízo. Para a igreja não seria de modo algum vantajoso dizer que as primeiras testemunhas oculares foram todas mulheres. Isso só conseguiria enfraquecer a credibilidade do testemunho. A única explicação possível para o fato de muitas mulheres aparecerem nessas condições é que tudo se passou exatamente como foi. N.T. Wright, um escritor do que eu estou lendo, falando da ressurreição do Filho de Deus, publicado pela Paulus, ele diz o seguinte: ele fala que ele observa que os primeiros proclamadores da mensagem cristã devem ter sofrido enorme pressão para retirar as mulheres dos relatos, mas estes não se sentiram à vontade para tanto. Os registros eram bem conhecidos. Os relatos das primeiras testemunhas oculares da ressurreição devem ter sido eletrizantes e transformadores, passados adiante e recontados mais do que qualquer outra história sobre a vida de Jesus.
Além disso, conforme Wright, o túmulo vazio, os relatos de encontros com Jesus parecem ainda mais verossímeis historicamente, quando nos damos conta de que devem ser encarados como um todo. Se houvesse apenas um túmulo vazio e nenhuma aparição, ninguém teria concluído tratar de uma ressurreição. Todos presumiriam que o corpo havia sido roubado. E se apenas uma testemunha ocular afirmasse ter visto Jesus e nada se dissesse sobre o túmulo vazio, ninguém o concluiria tratasse de uma ressurreição, pois eram comuns os relatos de versões de entes queridos que haviam falecido. Apenas se ambos os elementos fossem igualmente verídicos, seria possível chegar à conclusão de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. As epístolas de Paulo mostram que os cristãos proclamavam desde o início da ressurreição corpórea de Jesus. Sempre eles proclamaram. Isso significa que o túmulo devia necessariamente estar vazio. Ninguém em Jerusalém acreditava que, por um segundo, que a pregação, se o túmulo não estivesse vazio. Os céticos facilmente poderiam produzir o corpo de Jesus em decomposição. Da mesma forma, Paulo não afirmaria em um documento público que havia um bocado de testemunhas oculares vivas, e se isso não fosse verdade. Não podemos nos dar ao luxo de pensar que os relatos da ressurreição só foram inventados anos após, mais tarde, lá no século II ou III. Independente do que mais tenha acontecido, o túmulo de Jesus com certeza estava vazio, e centenas de testemunhas devem ter afirmado tê-lo visto fisicamente ressurreto.